Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no nosso segundo dia da nossa campanha de oração e jejum. O propósito, como vocês já sabem, é para Deus colocar por terra todos os levantes das trevas contra a igreja do Senhor. Para Deus manter a unidade da igreja do Senhor Jesus. E aqui, a leitura base do nosso segundo dia é o capítulo 2 de Êxodo. Lendo este capítulo, dois versículos me chamaram a atenção. Versículo 23 e o 24, que diz assim: E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Uma coisa muito importante que me chama a atenção é que o povo de Israel havia sido oprimido por longos anos. Havia muito sofrimento, muita dor. Os tijolos, que eram feitos com lágrimas e suor, não apenas sustentavam aquelas estruturas tão lindas e belas, mas também pesavam nos seus corações, acorrentados, escravizados. Por quê? Porque havia sofrimento, dor, gemido. Mas chegou um determinado momento que o povo transformou aquele gemido em clamor. E aí isso mudou toda a história. Por que mudou? Porque a palavra de Deus nos revela que o clamor subiu a Deus. Deus nunca esteve distante, não. Mas naquele momento ele decidiu agir visivelmente. O texto fala que ele ouviu o clamor e lembrou-se da aliança. E o que vem depois é o desenrolar, certo? De um plano de libertação que mudaria a história para sempre. Estudando todo esse texto, algumas lições espirituais nós podemos extrair. A primeira lição é que Deus sempre vai ouvir o clamor do seu povo. O sofrimento humano não é ignorado pelo céu de maneira nenhuma. Não sei como você se encontra. Lembre-se, o sofrimento humano não é ignorado. Mas quando o sofrimento se torna oração, aí Deus se inclina. Porque o que vai mudar a história não é apenas a dor, mas é a entrega dela a Deus em oração. Então, como você está passando? Entregue, faça essa entrega nas mãos do Senhor. A segunda lição é que clamar é diferente apenas de gemer. O gemido é um sinal de dor. Mas quando nós clamamos, o clamor é um ato de fé. E quando nós decidimos dizer, Senhor, mesmo em dor, mesmo em sofrimento, eu creio que tu estás me ouvindo, estás vendo o meu sofrimento. Terceira lição que eu quero passar para vocês nesta manhã é que Deus age com base na sua fidelidade. A Bíblia diz que lembrou-se Deus da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Por que ele lembrou? Se ele tinha esquecido? Não, ele nunca tinha esquecido. Mas porque agora era o tempo determinado para ele agir. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Deus não se move por pressão, mas sim por fidelidade. Então decida, porque ele honra a sua palavra. Ele é fiel. Está difícil? Clame. Está esperando há muito tempo? Não deixe de confiar. Confie no Senhor. Persevere a sua fé, a sua confiança no Senhor. Sente-se abandonado, esquecido? Lembre-se que Deus trabalha no invisível. Deus nunca se esquecerá de você. A Bíblia diz que assim pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Para você meditar no dia de hoje, lembre-se que um clamor de um coração sincero nunca se perde no ar. Ele sobe e alcança o coração de Deus. Curve sua cabeça, irei fazer uma oração por você. Senhor, neste momento, neste devocional, eu levanto a minha voz a ti. Deus, em meio a um sofrimento que muitos passam, neste momento eu clamo a ti, Senhor, que às vezes a dor, o gemido, o sofrimento, nós nos sentimos abandonados, esquecidos, e às vezes até pensamos que não vamos suportar. Mas, Senhor, nós nos entregamos agora. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Fazemos uma entrega total, Senhor, porque confiamos e cremos num Deus que age, num Deus que se move, num Deus que é fiel e que ele honra a sua palavra. Pai Celestial, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, o meu problema, as minhas necessidades e as minhas ansiedades, porque é tu quem cuida de nós. Pai Celestial, muito obrigado. No teu nome eu te agradeço e te suplico. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, maravilhoso, na presença do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos.